amigos, estamos novamente com mais uma edição do programa Agitaí. E está recheadíssimo hoje, gente. Temos o convidado aqui que, olha, gente, ele é da pesada mesmo. Ele é do meio da comunicação, da música, das artes, da poesia e também da palhaçaria. Será que ele é assim mesmo, tão engraçadão? Gente do céu, é um convidado que, olha, eu queria muito trazer aqui há muito tempo. E ele vai contar pra gente várias coisinhas misturadas nesse meio da arte, vai trazer bastante informação pra gente e algumas curiosidades, peculiaridades desse meio para quem tá muito curioso para saber. Recebam aqui no nosso estúdio agora o Mauro Miller. Agora o cara, expectativas criadas, eu fiquei preocupado. Total, aí, ó, o que eu vou falar agora? Que bom estar aqui, Gi, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Mauro, é muito assim gratificante conseguir trazer um convidado aqui que é do meio da comunicação e que assim, geralmente está muito atarefado, né? Geralmente é muita coisa para fazer. Ainda bem, né? Bastante trabalho, Deus. Fazendo bastante coisa e bastante coisa legal, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Ai, que bom. Isso que importa, né? Exatamente. O bolso vazio a gente resolve depois. Depois a gente vê. As contas a gente vai pendurando, né? Vai pendurando. Verdade, Mauro. Então, assim, para quem não conhece, eu acho que bem pouquíssimo, mínimozinho de gente não vai conhecer ele. No Alabama ninguém me conhece. Não, né? Não. Conta pra nós aí, o que você faz da vida, Mauro? Então, rádio, TV, teatro, a palhaçaria, como você falou. Eu tenho um livro publicado de conto, de poesia. Eu trabalho na televisão como apresentador de um programa de esportes, que é o Show de Bola da Rede Massa. Eu sou coordenador artístico da Rádio Mix FM, em Curitiba, e faço teatro e a palhaçaria, né, que são coisas paralelas, e tenho uma banda de rock brasileiro com músicas autorais. Maravilha! É um pacote completo, é um combo, gente. Eu só não sei dançar bem. Opa, né? Então nós vamos ter que entrar na aula de dança, porque eu também eu arranho. Acho que é por isso que a gente não viraliza, então, no TikTok. Pode porque ser, hoje em dia, né? Pode ser. Mas o baixinho da Kaiser não dançava e ganhou dinheiro, né? Ele não sabia dançar, errou e pô, foi embora. Essa questão que você comentou aí da música, eu achei muito interessante, porque eu andei fuçando, né? As suas redes, os seus sites, as coisas, falei, opa, vamos ver uns negócios interessantes aqui. E eu vi, Mauro, que você produziu um clipe, acho que faz um tempinho, que o nome da música é Caos. Certo. Você mesmo que escreveu ela, né? Isso. É uma música minha e com a participação especial do Douglas Baia tocando a gaita ponto. Para quem não sabe, ele é o ET do nosso programa de esportes da Rede Massa, o personagem que ele faz, ele toca muito bem. E essa música eu produzi um clipe, uma música, a música inteira eu fiz ela sozinho, assim, daí o Eduardo Pisato, do Senhor Banana, me ajudou a produzir no estúdio e ficou assim como tá lá no clipe. Se vocês quiserem, vou lá no YouTube, Mauro Miller, Caos, é a música. E, paralelo a isso também, eu faço o meu trabalho de vocal na banda Fundação Elétrica. Legal. KA no final, né, Fundação Elétrica. Que na pandemia gravamos 4 videoclipes, os 4 primeiros da carreira da banda, que tem 15 anos, mas a gente nunca tinha gravado clipe. Sim, e gravamos só as músicas, no caso. E aí gravamos os videoclipes durante a pandemia, 4 deles. Que bacana. Eu achei muito interessante essa música Caos, porque eu vi que o clipe ele foi gravado numa construção, assim, meio que abandonada, praticamente. Ali na João Negrão, do lado de um bar, tinha uma ruína, assim, né, de uma casa, e ele utiliza para fazer eventos ali também do lado do bar, é do mesmo dono do bar, né? Uhum. E aí eu passei ali na frente e falei, cara, caos é a destruição, né, de um casal, de uma relação, né, de um par, né? E eu preciso de mim, preciso de você, preciso de nós, para reconstruir, né? Então eu decidi gravar ali, gostei, bati palma lá, falei, quem é dono do bar? Daí o cara, você não é aquele cara da TV? Pois é, eu gostei dali, quero gravar. Ele, não, pode vir gravar aqui e tal. Nossa, e gravamos ali com o André Wormsbecker, que me ajudou no roteiro. Daí o Murilo Botti dirigiu e filmou, editou o filme, ficou bem legal o videoclipe. Nossa, eu adorei, eu achei, nossa, assim, incrível, demais, demais. E eu vi também nas suas redes sociais um tal de mini jam. O que é isso? É também uma duplinha que vocês fazem? É um projeto? Como é que O guitarrista da banda Fundação Elétrica, o Jefferson Ferraz, ele montou esse projeto chamado de mini jam. É uma dupla, né? Eu canto, ele toca violão e guitarra. E a gente participou de um evento chamado Live Aid Curitiba. A proposta do Live Aid reunir artistas em prol de uma causa.
de um cara que estava lá em Londres, ele fez uma live na pandemia e convidou alguns artistas. E dentre esses artistas, eu e o Jefferson fomos convidados e chamamos de mini jam, que são 2 caras fazendo uma jam, né? E tocamos 3 Poxa. músicas. O vídeo tá lá também no YouTube, para quem quiser. São 3 músicas nossas, né? Do Jefferson Sim. e minha, que estão lá. O Sweet Home é uma música que eu fiz para minha filha, inclusive. Uhum. Nossa, eu achei interessantíssimo. Eu até falei assim, nossa, eu não tinha visto nada parecido, né, como aquele lá. Tentei até procurar alguma coisa, mas foi meio que inovador aquilo ali. Ele tem um set eletrônico que ele tinha no tablet, né? Sim. Então a parte eletrônica, de bateria eletrônica, ele tocava no tablet, daí ele tocava violão e guitarra e eu cantava. Ficou legal o projeto, a gente vai fazer mais coisas juntos Muito assim. bom, nossa, achei demais, demais. E Mauro, com toda essa bagagem que você tem, desde seus 14, 15, 16, 17 oficial, vamos dizer, nos rádios e tudo mais, me conte assim, como que você chegou a isso, na sua infância, assim, por exemplo, na escola, nos tempos de colegial, você tinha essa coisa já de ficar falando com todo mundo? Sabe que não, eu tinha na escola a educação física. Uhum. Eu tocava em fanfarra de escola, né? Aquelas fanfarras, caixa de guerra, surdo, bumbo, tal, aquilo eu fazia. Quando era criança, adorava fazer na música. Tive aula de violão e tal. Mas o meu interesse dentro da escola, nas atividades extra-classe, era fazer voleibol. Eu jogava muito bem, era um bom levantador. Meu sonho era ser professor de educação física. E me dediquei muito ao vôlei, treinei na seleção de Curitiba de vôlei, era muito interessado em ser um atleta, né? E aí com 14, 15 anos eu fui procurar emprego de office boy, que tinha um jornal, né? Precisa-se office boy. Cheguei lá, era uma rádio. E meu pai tinha sido radialista, né? Só que ele já não estava mais em atividade, virou publicitário e tal. Aí eu cheguei lá, tem uma vaga aqui de office boy. Eu falei, a vaga de boy já foi preenchida, eu tenho 2 de operador de áudio. Eu falei, o que é isso? Daí ele me mostrou, falou, uma mesa de som, tá aqui o operador, você opera aí 6 horas por dia. Vários botões, se vira. Vários botões e tal. Quer aprender, eu te ensino, faz o teste e passa. Daí eu fiz o teste, passei no teste, comecei a trabalhar em rádio. E como eu tinha professor em casa, eu fui me interessando aos poucos, né? Era um bico, né? Estudava de manhã, treinava à noite. Daí à tarde eu tinha lá o trabalho na rádio, ganhava meu troco. A vida lá em casa não era muito fácil, né? Então eu tive que começar a trabalhar para não dar despesa em casa e tal. E aí eu comecei fazendo isso, né? E aí no final de semana tinha as bandas que eu tocava e tal. Então eu tinha atividades a fazer, né? E aí a música e o rádio foram coisas que começaram a me deixar apaixonado pelo trabalho, né? Começou a florar ali já o negócio, então. Exatamente. E aí com 17 anos já comecei a fazer uma locução aqui, uma locução ali. Trabalhei 1 ano para um cara de graça, sem receber nada. Ele me prometia pagar, mas nunca me pagou. Daí eu trabalhei... Isso é meio que normal. Daí beleza, mas foi legal assim, foi uma escola, né? Eu era um repórter que ia tinha um lugar onde vendiam carros, assim, né? E aí eu entrevistava os donos dos carros. Que carro que é o seu? O seu é um Fusca. Qual é o ano? É 79. Como é que tá? Pô, tá bom de lata, hein? Tá bom de motor? Como é? E telefone e tal. Entrevistava os caras para vender os carros. Assim que eu comecei a fazer locução, né? E daí eu gostei da brincadeira. E aí não parei mais. Nossa, total, assim, foi uma loucura. Praticamente jogaram na fogueira ali, Exatamente. né? Aliás, eu aprendi muito sendo jogado na fogueira, sabe? Aprendi muito na vida sendo jogado aos leões. Falei, vai lá e faz. E aí, como é que faz? Enquanto fazia, eu ia estudando, como é que faz? E aprendi muita coisa, assim. Nossa, pior, eu tô assim até hoje também. Como é que cria filho? Ai, não sei. Não tem manual, né? Não tem. A gente só tem que ir, né? Verdade. Senão você peleja mesmo. Que bacana, Mauro. E mudando de saco pra mala, tem alguma comida que você, assim, gosta? Tipo, eu amo essa comida. Não tem comida... A minha filha tem 19 anos e ela não descobriu ainda o que eu não gosto de comer. Porque eu sou um bom garfo, assim, eu gosto de tudo e tal. Mas eu gosto de uma comida japonesa, eu gosto de massa, eu gosto de comida... Essas comidas assim, eu fui para o Recife, eu tinha que experimentar a buchada de bode, e experimentei e tal. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de experimentar comidas que eu não conheço ainda. E você gostou dessa? Adorei, com arroz e um molhinho ali, vai bem. Seco não é muito bom, não, mas coloca um molhinho ali, vai legal, assim. Então eu como de tudo, eu não tenho restrição. Tem que ser
ser uma comida bem feita, lógico, né? Aham. Não que eu seja um cara muito exigente, mas tenho um bom paladar e tal. Uhum. Mas eu gosto de tudo, De assim. tudo. Eu falei comida japonesa porque eu acabei de almoçar comida Uhum. japonesa. Então é uma coisa que eu adoro fazer. Minha esposa não gosta, minha Aham. filha ama. Então quando eu Nossa. vou almoçar com a minha filha, eu falei, vamos de japa? Opa! E aí a gente vai comer japa e tal. Então Combina. essas coisas assim, eu gosto de muito tipo de culinária, assim, né? Uhum. Croissant Califórnia, meu Nossa! Deus. E tem alguma coisa em específico, assim, uma coisa estranha? Por exemplo, eu gosto de comer farinha láctea. Gosto de comer pó de café. Tem alguma coisa assim esquisita ou não? Quando eu era moleque tinha até, assim, de comer alface com açúcar, essas coisas, assim. Mas depois De adulto, não. De adulto não. De adulto Legal. eu controlo bastante minha alimentação, eu procuro ter uma alimentação saudável, né? Aham. Então hoje em dia eu já dou uma regulada, assim, no açúcar, na gordura, no sal, nos exageros, né? Sim. Eu não tomo refrigerante, essas Uhum. coisas. Então, assim, não faço essas loucuras, assim. Mas gosto de experimentar coisas novas. Sim. Então experimente. Ó, dica, gente. Opa! Eu como muito. É uma coisa muito nada a ver. É Ah. pra louco, vamos dizer. Eu como muito maisena seca. Maisena Amido. seca. Eu como puro. Só que a minha, o Fabrício, acho que nunca experimentou na vida, Fabrício. Eu como com canudinho na caixa. Eu coloco o canudinho e como o pó. Experimente um dia pra você, um dia que você estiver assim, ó, bem sossegado. Conversando com alguém, né? Dar uma colherada na boca e tentar Isso. falar alguma coisa. Tente, só pra você Fofo. experimentar. É maravilhoso. Eu gosto quando tô escrevendo, que daí eu viajo com a caixa e assim nós vamos. É muito É bom. alucinante, pelo jeito. É alucinante. É sensacional. Me conte, Mauro, alguma coisa que tenha acontecido com você, engraçado, algum mico que você tenha pago, assim, sei lá, caí na estrada e alguém me viu e eu disfarcei. Alguma coisa, ou alguma coisa muito trágica. Tem alguma coisa, você lembra, assim? Tá. Aqui no Largo da Ordem, em Curitiba, eu tava tocando com uma banda e tal, e aí eu caí do palco. Caí. Eu tropecei no cabo do microfone e eu caí no palco. No show. Tinha 60 pessoas no show, não tinha muita gente. Aí, passou, anos passaram, e daí um cara que trabalhava com a gente, o Paulinho Martins, que hoje até ele é político, ele é deputado, né? E a gente lá nos corredores da TV dele falou assim, cara, por acaso não era você que estava tocando no Bills e aí você caiu do palco? Eu falei, pô, Paulinho, você tava nesse show? Eu tava no show do Velhos Lagartos, e você do João Sem Braço, e você tava lá e caiu do palco. Eu falei, pô, Paulinho, o que você tava fazendo naquele... Era um podre de um bar, assim, de entrar lá nos porões do bar, assim, meia dúzia de maluco. E ele falou assim, cara, você tava muito bêbado, né? E eu não tava. Mas vai explicar uma hora dessa. Não explica. Você tocando 2 horas da manhã num bar, né? Aí, enfim. E agora uma situação constrangedora. Foi assim, eu trabalhava na 91 Rock. E tinha um programa de manhã que trazia convidados para entrevistas. E eu participava num bloquinho desse programa, fazendo a parte de esportes, dando os resultados dos jogos e tal. E lá tinha um senhor muito queridão, assim, que eu assistia na Band, na TV, em rede nacional, que ele era uma espécie de um coach motivador, assim, e que ele falava coisas muito sábias, assim. E eu adorava, ele usava um boné, assim, um senhorzinho, já até falecido. E eu entrei lá todo feliz, porque eu estava conhecendo ele pessoalmente. E aí, quando eu entrei no ar, eu falei assim, puxa, que satisfação que eu tô aqui, cara, na presença, aqui no estúdio da 91 Rock, com esse cara, que para mim é um cara muito inteligente, sábio. Olha, muito obrigado por você estar aqui com a gente, fulano de tal. E eu falei o nome dele errado. Aí todo mundo olhou para mim assim, e eu não me toquei que eu falei o nome dele errado. E falei, fui embora e tal, e fiz o meu boletim e tal, e fui embora e tal. Aí depois que a Maria falou para mim, falei, cara, o nome dele não era aquele. E daí eu falei, tá bom, beleza. Oh, massa. E a cara dele na hora? Não, ele foi muito simpático. Ele fez de conta que estava não tudo bem. entendeu, Não, ele tocou. E depois que caiu a minha cara, né? Meu Deus. Fazer o quê? Acontece. Que Deus o tenha. Judiação. Não, que nem uma vez a gente foi também num show, era do Gustavo Lima. Não, era do Lucas Luco. E aí a gente tava nesse show, foi até aqui na Rodeio.
tava lá e tal, e daí eu fui conversar com os donos, os gerentes e produtores, e eu falei assim, eu faço algumas participações aqui em algumas rádios e tal, como entrevistada, né, como entrevistadora, e eu poderia, né, depois tentar conversar com o Lucas Luco, bater um papo. Mas você tem alguma carteirinha, alguma credencial? Eu falei, não tenho credencial, eu tenho a DRT de atriz e produtora. Se servir, então me empresta aqui. O rapaz pegou minha DRT e foi lá pra dentro. Aí ele voltou e falou, é só você conversar com fulano de tal, que ele vai estar em tal porta. E assim que ele descer do palco, você pode ir lá falar com ele. E eu fui e fiquei lá. Só que demorou muito tempo para ele descer do palco. Quando ele desceu do palco, o meu marido já estava sacudo, porque ele estava comigo e ele queria ir embora. Ele foi no cara, cutucou e falou assim, viu? Falta muito tempo pro Gustavo Lima descer? E era o Lucas Luco. E aí o cara falou assim, viu? O show é do Lucas Luco. Nossa, mas aquele dia, sabe, eu queria me enfiar num buraco. Porque ele pensou, nossa, que profissional que é, que nem o marido não sabe quem que é, né? Então, às vezes a gente acontece, né? Sim. Não, olha, aquele dia foi o ó. E daí eu penso assim, bom, sempre quando eu vejo ele, eu lembro daquilo. Claro que ele nunca vai saber que aconteceu isso, mas geralmente o produtor tá junto. Eu falo, espero que um dia ele nunca me cobre sobre isso. Falar tão profissional que era que nem o nome não sabia. É verdade. Pra acabar, né? Meu Deus do céu. E eu queria te perguntar agora, Mauro, nesse rolê todo, nesse fuzuê, qual que é teu signo? Eu sou capricorniano no dia 30 de dezembro. Legal. E assim, eu não sei assim ao certo a sua personalidade, né? Porque eu sou gêmeos. Dizem que gêmeos a cabeça dos gêmeos quase não funciona, né? É um parafuso. Você, assim, você consegue se organizar, digamos assim, se focar numa coisa só? Ou você também atira pra tudo quanto é lado? E o que der, deu? Bom, eu faço várias atividades, né? Quando eu era mais novo, eu era meio desorganizado. Né? Então eu fazia muitas coisas e não acabava nada, né? Aula de violão parava, aula não sei o que parava, aula de inglês parava. Aí com o passar do tempo, eu aprendi a ter o foco. Eu faço várias coisas, né? Quando eu estou fazendo palhaçaria, quando eu estou estudando palhaço e tal, eu me desligo de tudo e estou ali concentrado naquilo que eu estou fazendo. Quando eu estou na televisão, normalmente das 7 da manhã até 12h30, eu estou exatamente na televisão, eu só estou pensando na televisão, no programa da televisão, como eu vou apresentar o programa, produzir, escrever os textos, editar e fazer. E eu estou concentrado. Quando eu estou na rádio, mesma coisa, e quando eu estou fazendo... quando eu estou fazendo, por exemplo, um espetáculo de teatro, eu dou uma recuada nas outras coisas, porque aí requer ensaio, requer apresentações, né? Chegar 1h30 pelo menos antes no teatro e tudo. Então, assim, eu aprendi a ser mais organizado, mas eu era assim, eu era muito de começar as coisas e não terminar nada, assim, né? Hoje então, você aprendeu uma disciplina, vamos dizer, eu tenho uma disciplina, hoje eu tenho uma disciplina. E é muito importante a gente ter essa disciplina, porque para que você faça uma coisa com excelência, você precisa se concentrar, você precisa se dedicar, não tem outro jeito, você tem que entregar o seu melhor. Não tem outro jeito. Então faça o seguinte, se joga de cabeça, porque é só assim que você vai obter sucesso em qualquer tipo de atividade que você se propõe. E não interessa se ela é artística ou se ela é burocrática. Não tem. Ela vai exigir de você foco e concentração. Então entregue o que você tem de melhor para aquilo que você está fazendo. Se é para palhaçaria, ok, se joga de cabeça e faz. Que vai dar certo. Sim, fazer com amor naquilo que você está fazendo, paixão, né? E que você entrou nesse lado da palhaçaria. Como que foi esse rolê aí? Você tentou? Você, vou tentar? Ou também você sentia que alguma coisa te chamava para você explorar esse lado seu? Eu sempre gostei de palhaço. Eu sempre gostei, sempre prestei atenção no palhaço. Mas imagina, o radialista não imaginava ir para a televisão, né? Sim. Mas foi. Eu fui para a televisão. Aí o cara da televisão não imaginava ir para o teatro. E em 2007 eu comecei a fazer aula de teatro para melhorar o apresentador de televisão. Né? Legal. E aconteceu. E eu me apaixonei pelo teatro, já fiz hoje, de 2007 para cá, mais de 50 espetáculos, já participei de filme, estou gravando um filme agora e eu estou bem ativo como ator. Nesse meio tempo, o radialista e o apresentador de televisão jamais imaginaria fazer o palhaço, né? Sim. Só que as coisas foram me levando e eu conheci palhaços, eu comecei a estudar essa ideia e eu fiz um workshop com o Alípio, que é o Rafael Barreiros.
Quando eu fiz o workshop com ele, eu vi que o palhaço também poderia melhorar o meu apresentador, melhorar a minha performance. E no primeiro momento eu pensava que o palhaço e o ator tinham uma relação muito direta, e não tem. O palhaço é uma coisa completamente diferente do ator. O ator, Legal. você finge ser, né? Sim. Eu finjo ser um médico, eu fui delegado, já fui pai de família, já fui várias coisas no teatro. Uhum. O palhaço é. O palhaço Legal. sou eu, é o Mauro, eu sou o palhaço. A única coisa que eu faço é pintar a cara, colocar o nariz vermelho, a menor máscara do mundo, né? Que revela mais que esconde. Sim. E aí eu me transformo em alguém que brinca com as coisas que acontecem em volta. Pode preparar um número, pode ensaiar, mas enfim, o palhaço é o Mauro mesmo, é o Mou, né? É o Mou mesmo. E quando eu comecei a fazer o workshop, como eu comecei a gostar, a minha mãe falecida, ela me deu um palhacinho de presente e ela falou assim, eu sei que você gosta de trabalhar no teatro, eu já vi você lá na peça, a TV e o rádio, mas eu vejo você não como um ator, eu vejo você como um palhaço. Daí, cara, eu já, agora faz 5 anos, né? Daí eu falei, tá bom. E a minha mãe faleceu e eu fiquei com aquele bonequinho de palhaço guardado lá como um souvenir, né? Numa prateleira. Tal. Eu olhava para aquele palhaço e daí eu falei, Alípio, eu quero fazer um curso de palhaço. Eu te aviso. Aí ele me avisou, eu fiz o curso de palhaço. E aí eu vi que minha mãe estava certa, porque eu me apaixonei pela palhaçaria de um jeito muito louco, assim. Mudou minha vida, mudou a minha vida. O jeito como eu me comporto, o jeito como eu falo, o jeito como eu escuto, né? Eu aprendi muitas coisas com o palhaço que na vida eu não aprendi. Que legal! Poxa, e é muito interessante porque assim, a gente já acha que no teatro você já total muda. Sim. Então, eu não tenho experiência nenhuma com palhaçaria, não sei o que é. E eu nunca tive assim, vou fazer. Eu nunca tive esse pensamento, que é o que você está contando hoje. Então, é uma coisa assim que, poxa, será que eu tenho mais um interior aqui que eu não conheço ainda? É uma coisa assim, né? Todo mundo tem, né? Você tem, todo mundo tem. Você que está assistindo, você pode ter um palhaço aí dentro de você que você ainda não conhece. Mas vamos pensar um pouquinho. Quando você é criança, você pega... Me joga qualquer objeto aí, por favor. Qualquer objeto que você tenha na mão aí, pode me jogar, por favor. Pode ser, pode ser. Eu estou aqui olhando vocês estão na minha frente. Oh, nossa, aqui eu vejo a Gi, ela está toda vermelha. Isso é a imaginação de uma criança, né? É transformar, ressignificar um objeto e transformar no que quiser. Sim. Quando você é adulto e faz isso no meio de pessoas, as pessoas chamam você de ridículo. Olha, esse cara é ridículo, ele pegou uma silver tape e fez de conta que era uma lente, que idiota. Nossa, isso é coisa de criança. Ok, isso é coisa de criança. E se você for buscar no dicionário o significado da palavra ridículo, você vai ver que a palavra ridículo significa espalhafatoso e digno de riso. Então seja mais ridículo na sua vida que a sua vida vai melhorar. E o palhaço me ensina, entre outras coisas, ressignificar as coisas e até a vida. O meu número é com uma vassoura. Eu fico 20 minutos com uma vassoura e transformo ela até numa guitarra. Daí eu viro 20 minutos com a vassoura sendo ridículo. Exatamente. Obrigado. Aprendeu, Fabrício? Seja ridículo também. Vamos ser mais ridículos! Vamos ser mais ridículos. Daqui pra frente, ridículo. Ai, eu adorei. Achei assim o máximo. Muito bom. E a gente tem um monte de coisinhas. Ai, não posso fazer isso. Que vão achar isso, né? Quando você é criança, você cria. Aí eles te adulteram e você vira um adulto. Né? E daí você é colocado dentro de uma forma, aí você se forma. Eu sou agora um médico, então eu não posso me comportar como uma criança, porque eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um radialista, apresentador de televisão, eu não posso me comportar assim. Por que não pode? Por que você não pode rir? Por que não pode se divertir? Por que não pode ser ridículo um pouquinho? Sim, né? Exato. Nossa, em casa, é o que a gente fala. Em casa, às vezes eu tô me pirando assim na sala, minha sogra entra, ela fecha a porta e fala, meu Deus, tá louca, interne. Eu falo, meu Deus, por que eu não posso fazer isso? Né? Ou chega alguém, por exemplo, eu tô de roupão, tô com uma meia por aqui. Ai, tá chegando alguém, vai tirar a roupa. Tirar a roupa por quê? Eu tô normal, tô dentro de casa. Por que as pessoas pensam que tem que ser diferente? Porque as pessoas querem que as pessoas estejam dentro daquela forma. Né? Você tem que ser assim, porque a sociedade está pedindo para você ser assim. Seja assim. Se comporte, menina. Sim. Tenha modos.
A gente ouve É isso bem desde isso. criança, né? Isso. Não sobe aí, né? Calma! Às Tudo é vezes, não. sobe aí, mas vem aqui que eu te ajudo, né? Se caso você tiver Isso. algum perigo, eu tô aqui para te ajudar. Isso. Meu pai me ensinou isso, né? Não é Uhum. não sobe aí que você vai cair. Não, você não vai cair. Você Isso. pode cair. Isso. Entre você vai cair e você pode cair é uma diferença muito grande. Sim. E aí a gente acaba aprendendo. E o palhaço me fez acordar para determinadas coisas Aham. que meus pais já tinham me ensinado. Minha mãe me viu palhaço e eu não tinha me visto ainda, né? Você vê? Que interessante, né? Uhum. Ela previu ali É. uma coisa assim, né? É. Gente, muito interessante, muito bacana, hein, pessoal? Olha lá as dicas de ouro do Mauro. Muito bom. E é muito interessante porque eu tenho 2 meninas, né? A minha mais nova, ela gosta muito de dançar. E às vezes ela tá assistindo um clipe, alguma coisa, e ela começa, ô mãe, ela quer que eu olhe pra ela dançando. E se ela fizer isso perto do pai ou da avó ou de alguém que é do meio do mato, eles julgam aquilo, que ridículo, para com isso aí não tá certo. E eu falo, mas tá, ela tá vendo isso direto na TV e na TV tá certo. Então eu tento de uma outra forma, falar, ai filha, viu? Nossa, mas que estranho, vamos fazer uma outra coisa. Pra tentar trazer aquilo com uma leveza pra ela, porque às vezes a questão de ser ridículo, falando pra ela não fazer, ela vai querer fazer depois. Sim. E você entrar no universo dela, tentar entender por que ela está fazendo aquilo. Exatamente. Mesmo que você sugira outras coisas, ela vai fazer, puxa, ela vai pensar, ah, a mamãe está se interessando por mim. Então eu vou também me interessar pela mãe. E aí o Avner, que é um grande palhaço, Avner o excêntrico, ele fala o seguinte, tente não ser interessante, tente ser interessado. Aham. Quanto mais interessado você é, mais interessante você fica. Legal. Muito bom também. Nossa, só aprendizado hoje. Meu Deus do céu, vou sair daqui, é uma aula, né? Eu Meu falei que o Deus. palhaço mudou a minha vida. Muito É. bom, gente. E eu ficava pensando assim, porque tem criança que fala que tem medo de palhaço, né? Muitas. A minha esposa tinha medo de Várias. palhaço quando criança. Pois é, Muitas que pessoas. estranho, né? É, que é uma figura, se você leva um susto de um palhaço, de repente, assim, pode traumatizar. E Porque muitos filmes também. a figura do palhaço, ela é aquela coisa pintada, cheia uma roupa, aquela roupa, o conceito do palhaço também tem isso, né? O nariz vermelho talvez seja um bêbado, seja um cara com gripe na madrugada, a Sim. roupa foi o que serviu, né? Ou menor ou maior, o sapato é maior, porque também foi o que conseguiu, né? Então o palhaço é um derrotado. Sim. Né? E quando ele está com a cara pintada e é muito exagerado, então se pega de surpresa e assusta, pode ser uma criança, essa criança pode se assustar e para sempre ela ter essa imagem, puxa, eu me assustei com o palhaço me dá medo. Pois É um trauma, né? É um trauma. Tem que entender as pessoas também. De alguma forma, cada um é cada um. Exatamente. Cada um tem uma opinião, né? É a mesma coisa também que eu penso assim, essas pessoas os andarilhos, ou às vezes até as pessoas que estão embriagadas no meio da rua, vamos dizer assim, né? Passou perto da gente, tá fedendo, tá não sei o quê. Eu não sei se é por conta de já ter familiares e o meu histórico inteiro de pessoas alcoolizadas na família e a vida inteira crescer no meio disso, que pra mim tá tudo normal. Se ele chega perto de mim, eu cumprimento, eu abraço, eu beijo. Se eu tiver dinheiro, eu dou pra ele o dinheiro. Se eu tiver no carro também, não tem essa de, não encosta no meu carro que tá sujo. Não tem, parece que eu tenho uma coisa assim. Você foi humanizada pela sua experiência, né? De pessoas em volta. Pode ser. Eu tenho um amigo morador de rua aí que tem até meu celular. E a gente Então, bate papo, vamos trazer ele aqui, então. Eu já conheci vários palhaços aí no trânsito aí, tentando comprar o corote, que são pessoas fantásticas, né? E se você dá abertura para conhecer, você vai conhecer muita gente boa aí que não tem um centavo no bolso. Verdade. E que tá pedindo comida na rua aí, que é mais inteligente que eu, né? Exato. É bem real, realmente mesmo. Queria que você me falasse um pouquinho, Mauro. Que pena que a gente tem pouco tempo, né? Vai ficar batendo papo a tarde inteira. Eu vi também no seu canal do YouTube um tal de professor, agora eu não sei se é Lindenberg. O professor que Lindenberg. É isso? Da onde? Quantos anos atrás? Eu fiz ele no teatro em 2009, o professor Lindenberg e o João Heriberto, né? E daí também o João Paixão, que era um locutor de rádio. Foram coisas que eu fui fazendo em teatro. Eu fiz um pouquinho de stand-up comedy durante 1 ano e meio, mas como cara limpa, eu não gostei de mim mesmo. Sério? Eu me assistia e daí eu desisti. Mas os personagens eu faço até hoje. O professor Lindenberg é um desses, né? Que o professor Lindenberg, ele era dono da Sociedade Universitária de Reunião e União Brasileira de Americanos no Brasil, que no caso é a Suruba.
Entendi. E ele faz palestras, né? Daí sobre o assunto e tal. E é um stand-up que eu faço. Mas você não usa hoje ele mais? Hoje, então? faz uns 3 anos que eu não uso, depois a Entendi. pandemia acabou atrapalhando também, mas o João Heriberto, no meu canal Paz e Amor do YouTube, Aham. eu uso o João Heriberto bastante lá, que é legal. um italianinho aí chato, um cara, pelo amor de Deus, Mauro, porra vida, não fala uma coisa dessa que você tá falando besteira. E daí ele faz umas gags dentro dos temas. Os temas são sérios, mas o João Heriberto dá umas gags de humor para deixar o texto mais leve. Que bacana! Vamos promover um encontro aí, então, desse professor com a Beth Trambiqueira, que eu já Pode até ser. mandei uns vídeos pra você. Vai ser bem legal. Eu Pode gosto muito de ser. personagens, sabia? É, eu Quanto também. mais, assim, diferentão, melhor, né? É verdade, eu adoro Muito também. bom. Gente, a gente tá acabando o programa, infelizmente, né? Não dá pra gente ficar aqui até amanhã, eu queria muito. Mas eu vou programar uma volta sua pra você contar mais coisas, porque tem muita coisa. Vai ser muito Muito, legal. quero que vai você ser me fale Já de foi legal poesia, de agora, tudo. imagina a próxima. Nossa, pelo É amor. verdade. Muito bom, né? Gente, então vamos ficando por aqui. Quero que vocês acompanhem nosso programa de Itaí nas redes sociais, Rede Central TV, canal de streaming da Soul TV também. Toda segunda-feira às 9 da noite estamos aqui. Nosso telefone da produção também para mandar sugestões de pauta e contar o que estão achando do programa. E também podem mandar ali quem vocês querem aqui no próxima programação, na próxima edição e tudo mais. Tá certo, gente? Muito obrigada. Mauro, pode deixar também suas redes sociais? É @Mauro Miller, se escreve Mueller com 2 L's. Vão lá, eu tenho tudo. Tudo que vocês imaginarem de rede social, eu só não tenho o LinkedIn. O resto eu Uau! tenho. Tá certo, que bom ser empregado. É verdade. Gente, até a próxima.